aqui para mais um momento Free Access na TV Ativa de Piracicaba e hoje eu tenho uma enciclopédia ambulante aqui como o meu convidado. Cecílio Elias Neto, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que fico honrado e agradeço muito estar aqui na presença de vocês e com os telespectadores. Cecílio, fala pra gente, você nasceu aonde? Bom, eu nasci em Piracicaba com o seguinte detalhe. Se eu tivesse colocado a cabecinha para fora, que não era Piracicaba, eu voltava. Tem que ser só Piracicaba. Só Piracicaba. Já morou em algum outro lugar? Eu tive... Morar não, mas eu trabalhei um período em São Paulo, né? 2 ou 3 vezes, então eu ia, voltava. Eu não consigo, na verdade, ficar longe de Piracicaba. Não. O que te atrai tanto essa cidade assim? Quais são as belezas mais importantes para o senhor? Olha, eu não sou capaz de explicar. Às vezes eu brinco muito com isso. Eu tenho a impressão que é um tipo de uma doença que eu adquiri, essa paixão que eu tenho por Piracicaba. Mas é o seguinte, desde garotinho, desde criança, eu sou de uma geração, eu comecei com 16 anos de idade, né? E os meus orientadores eram homens de 30, 40, 50, e eles frequentavam muito a casa dos meus pais. E eu ouvia as conversas deles sobre Piracicaba. Eu me lembro do meu pai me levando ao Rio, eu tinha 2, 3, 4 anos de idade, e aprendi a nadar no rio, e cresci nesse ambiente de ouvindo a história de Piracicaba. E a história de Piracicaba é fascinante. Entende? Eu costumo dizer aquilo que eu inscrevi no primeiro livro da trilogia, o Piracicaba que amamos tanto. Eu coloquei uma frase de Santo Agostinho que eu acho perfeita. Ninguém ama aquilo que não conhece. É verdade. Não é? É verdade. Então, eu, modéstia à parte, aprendi a conhecer muito cedo Piracicaba. Então, e continuo tentando conhecer mais, isso daí vai me fazendo cada vez mais me apaixonar por essa cidade. É verdade, eu vejo assim, né, que aquilo que a gente conhece, quanto mais você conhece, mais você se apaixona. Exatamente. Porque você conhece com mais profundidade, Exatamente. com mais propriedade. Exatamente, né? Isso. E uma das riquezas que eu vejo realmente em Piracicaba, que a diferencia de muitos lugares, é o rio, né? O rio é um lugar muito especial aqui em Piracicaba. Não tem dúvida, você veja, antes de ser uma cidade, éramos um rio. O rio Piracicaba, o rio dá o nome à cidade. Sim. Não é? Então nós temos os vestígios de índios há 500 anos passados. Aqui em Piracicaba. Até o nome da cidade. O nome da cidade, Piracicaba, né? Pira é peixe, né? Peixe. Então é o lugar onde o peixe se reúne, colheita de peixes, onde o peixe para. E para se reproduzir, né? Então, Piracicaba tem essa essência de produção, de inovação. Perfeitamente. É uma cidade que nunca estaciona. Ela está sempre se reproduzindo, sempre se regenerando. Então, Piracicaba tem um grande passado, não sabemos qual é o futuro, mas o importante é que ela é sempre atual. Sempre atual. E o senhor lembra, assim, de algum caos, alguma história interessante para contar aqui para gente, da sua infância? Algo assim que marcou? Olha, tem tanta coisa que... Nós ficaríamos aqui acho que uma semana. Você tem uma ideia, eu estou com 76 anos de idade e 60 de jornalismo aqui. Né? Então eu passei por tudo, Mas eu tenho uma imagem que eu carrego comigo, dos personagens mais famosos que nós temos, tipo popular, que é o Inholica. O Inholica, ele era um romântico, ele era desequilibrado, ele teve um problema que um raio o atingiu, de família nobre, de família distinta, e ele andava só de terno, gravata, de bengala, e ele descia todo dia ao rio e passava em frente à minha casa.
E eu ia depois ao rio com meu pai. Ele ia catar pedrinhas no rio Piracicaba, achando que fossem pedras preciosas, diamantes. Então ele pegava uma, não é, pegava outra, não é. E no fim da tarde ele põe tudo no bolso, e o gerente do banco, aquele antigo, acho que era comércio e indústria, não, comercial, o esperava, recebia as pedras dele, levava até o cofre do banco e guardando como pedras preciosas. Olha só. E eu me recordo que meu pai o ajudava fazendo aquela fantasia e eu acreditava naquilo. Era criancinha. Sim, sim. E eu ia junto com ele ajudar a pegar as pedras preciosas. Eu corri e mostrar para ele: Nholica, essa é? Não, essa não é. E ele ainda sabia, né? Sabia. Ele escolhia, ele queria pagar a dívida do Brasil. Olha com as só, pedras preciosas. Que lindo. E quando ele morreu, eu estava vendo a construção da catedral. O Monsenhor Rosa, que era um vigário muito antigo, pegou as pedras dele e colocou no solo da catedral. Olha só. Então as pedras dele estão hoje, quem pisa na catedral está pisando nas pedras de Nholica. E viraram preciosidades, né? Porque faz parte da história de Piracicaba, né? Então hoje são pedras preciosas. Eu queria falar um pouquinho desse livro aqui, né? Que já está na 6ª edição, certo? 6ª edição. 6ª edição. Arco, Tarco, Verba. Se você é de Piracicaba, você já ouviu falar nesse livro aqui. E que fala um pouquinho sobre esse dialeto piracicabano, né? Quais são as palavras assim que marcam para o senhor a identidade de um piracicabano? Sempre que me pergunto isso, eu entro numa saia justa. Porque as palavras que mais acho formidáveis são palavrões, né? Ah, sei. Então nós não podemos falar aqui, embora já tenha falado com crianças, que elas pedem, eu tenho dado muita palestra. Sei. Elas pedem e falam: tá bom, então vamos falar palavrão, né? Mas Piracicaba tem esse sotaque que é muito especial, mas na verdade é o sotaque do caipira paulista. Começou com São Paulo, com a mistura do índio com o português arcaico, que não sabia falar o L. Então Portugal, né? Que os portugueses falavam, ele acabava falando Portugal, e foi indo, adquirimos especialmente esse R, retroflexo, a gente fala para dentro, né? Mas essa é uma característica de Piracicaba muito importante. E agora o prefeito assinou um decreto, né? Transformando isso num patrimônio imaterial do povo piracicabano. Sim, então, eu ouvi falar. Nosso sotaque, o nosso dialeto, digamos assim, ele é o patrimônio de nosso povo. Então, o caipiracicabano hoje é um idioma. É um idioma, e é um orgulho nosso, né? Porque eu creio assim, né, que o idioma, na verdade, é uma língua, a gente que trabalha com isso, a gente sabe, né, que as palavras, se elas morrem, é porque as pessoas não estão usando mais, né? Perfeitamente. E palavras que continuam vivas são as palavras que as pessoas continuam falando. E eu, nesse livro, eu tentei registrar, né, essa linguagem, essa maneira de falar do piracicabano, né? O nosso dialeto. Tem coisas que... Eu me lembro uma vez, fui entrevistado pelo Jô Soares. Certo. E o Jô Soares, eu já o conhecia de muito tempo. E eu falei: Jô, você é uma inteligência brilhante, todos nós sabemos, mas eu vou falar alguma coisa para você que você não vai entender. Ele falou: fale, né? Eu falei: que órgão? Que agora é uma marca piracicabana. Eu também recentemente falei isso para uns goianos e um deles conseguiu decifrar, mas os outros ainda estavam assim olhando. Não sabe que horas são, né? Que horas são. Vá-se embora, né? Vá-se embora. Torta. Dá um torinha.
Olha, nós estamos aqui com Cecília Elias Neto, que daria para conversar por horas e horas a fio. Uma delícia conversar com o senhor. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito, porque o senhor contribui com a história de Piracicaba. Eu sei que não só com esse livro, mas o senhor já publicou vários outros livros sobre Piracicaba também. E nós queremos agradecer muito a presença do senhor aqui hoje. Priscila, eu que agradeço, fiquei muito honrado de estar aqui com vocês. Cumprimento os telespectadores e faço um apelo para que tenhamos orgulho dessa nossa maneira de falar, que afinal de contas define uma identidade. Sim. Nós temos a identidade caipiracicabana. É tão importante a gente ter uma identidade, ser fiel aos nossos valores, né? E fica aí a mensagem do Cecília Elias Neto para nós, piracicabanos. E uma boa tarde a todos.